Oi, oi, bem-vindos a mais uma edição do TJ UFSC. Eu sou o Leon Ferrari e hoje você confere. Vacina produzida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford pode atingir eficácia de 90%. FECAM anuncia interesse em adquirir doses da Coronavac. E é claro, os destaques do TJ Esportes. É tudo isso logo depois da vinheta. O laboratório britânico AstraZeneca e a Universidade de Oxford anunciaram hoje que a vacina contra a Covid-19 produzida por eles pode apresentar eficácia de até 90% e não apresentou efeitos colaterais graves. Nos testes, o imunizante foi aplicado de duas maneiras. Na primeira, os voluntários receberam metade de uma dose e, após um mês, uma dose completa. Nesse caso, a eficácia foi de 90%. Já o outro grupo, que recebeu 2 doses da vacina, a eficácia foi reduzida a 62%. Com isso, o imunizante atingiu uma eficácia média de 70%. Além disso, segundo Peter Horby, professor de doenças infecciosas emergentes e saúde global de Oxford, abre aspas. É importante notar que, pelo que ouvimos, a vacina parece prevenir a infecção, não apenas a doença. Isso é importante porque a vacina pode reduzir a propagação do vírus, bem como proteger os vulneráveis de doenças graves. Fecha aspas. Uma das vantagens dessa vacina são as condições de refrigeração. Ela pode ser mantida entre 2 e 8 graus Celsius. Ainda falando sobre imunizantes contra a Covid-19, em Santa Catarina, a Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, pretende fazer um acordo com o governo de São Paulo para adquirir doses da Coronavac, que já está na terceira fase de testes e é produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Paulo Roberto Weiss, presidente da FECAM, deve assinar um protocolo de intenção de compra com o Instituto Butantan, que é o responsável por produzir o imunizante aqui no Brasil. Esse protocolo deve garantir acesso aos municípios à vacina assim que ela for aprovada para uso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Aproveitando que o assunto é Santa Catarina, vamos atualizar agora os dados da Covid-19 no estado. As informações são da Secretaria de Estado da Saúde. Já são 327.961 casos confirmados conhecidos de Covid-19 em Santa Catarina. Do total, mais de 300 mil já se recuperaram e 24.215 continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, Santa Catarina registrou 3.494 mortes. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS é de 81,1%. Desde que a pandemia começou, o TJ UFSC adotou o regime de trabalho em home office, ou seja, estamos trabalhando diretamente de nossas casas. E essa foi uma realidade para muitos outros brasileiros e brasileiras também. E na matéria de hoje, o repórter Yuri Micheletti vai te contar um pouquinho mais sobre o home office. Desde que se instalou, a pandemia causada pelo novo coronavírus mudou completamente a maneira como nos relacionamos com o mundo. Muitas das nossas atividades cotidianas passaram do meio físico para o virtual. Com isso, o uso da internet cresceu no Brasil. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, houve um aumento de 40% a 50% do consumo de internet. As redes, né? Tal como a gente conhece hoje, os veículos, né, que são permitidos pela internet para interações não face a face, mediadas pela internet, é um fenômeno que surge a partir da segunda década deste século, com a chamada internet 2.0, com o Facebook, com o Instagram e outros aplicativos. Então a gente tem, na verdade, um tempo mais ou menos importante, né, de uso dessas redes,
E com a pandemia e o isolamento, houve uma potencialização dessas ferramentas de comunicação e agora de uma forma mais pronunciada com o chamado teletrabalho, que era algo que se previu desde o início do século, agora deste século, se previu o teletrabalho. O home office já é tendência e realidade para algumas empresas antes mesmo da pandemia, mas foi só com as medidas de isolamento social que passou a ser mais utilizada. Apesar de já ser uma velha conhecida, a discussão sobre os impactos do trabalho em casa para os trabalhadores ainda não está tão avançada. Para os trabalhadores, aí você tem uma série de controvérsias. Que é importante, que é bom, que não é, que aumenta a produtividade, que atrapalha, né? Não há consenso, né, a respeito. Tanto que, normalmente, as empresas que usam o teletrabalho há mais tempo fazem de forma híbrida. Segundo uma pesquisa realizada pela rede social corporativa, o LinkedIn, 62% dos profissionais com conta na plataforma estão mais estressados e ansiosos com o trabalho em casa. Essa opção, né, de flexibilidade da jornada, do tempo de trabalho em tese, aí tem obviamente a chamada vantagem do home office, que foi acentuada agora, né? Foi acentuada agora no isolamento social, na quarentena, mas obviamente vem novamente as mesmas desvantagens que a gente encontra em sistemas de alta atividade, de alta demanda. Que, por exemplo, se você tiver dificuldade de ajustar o trabalho à demanda, ajustar a minha casa, o meu ambiente, a iluminação, os recursos, a interrupção, a relação com a família, quer dizer, tem um conjunto de coisas que eu tenho que adaptar, flexibilizar, reorganizar. E nem sempre tudo dá certo, ou seja, nem tudo... Né? E aí você tem a demanda e as pessoas entendem que se você está em casa, por exemplo, você tem tese tem mais tempo, porque você reduz o tempo de deslocamento, tempo de carro, ônibus, o que quer que seja. Então, em tese, fica essa expectativa de que você renda mais. E o rendimento dos funcionários realmente cresceu com o home office. De acordo com a Fundação Instituto de Administração, cerca de 94% das empresas brasileiras atingiram ou superaram suas expectativas de resultados. Mesmo assim, 70% do empresariado pretende encerrar o trabalho remoto ou reduzi-lo no pós-pandemia. Quanto aos sintomas de cansaço por conta do home office, a dica é tentar separar horários de trabalho e horários de serviço doméstico, mesmo que eles estejam acontecendo no mesmo espaço. E é claro, ter um pouquinho de paciência. Afinal, um dia a pandemia vai passar. Mudando de assunto, agora é hora de falar de esportes aqui no TJ. E quem te traz todos os destaques do final de semana é a repórter Marina Soares. Olá, boa noite. O TJ Esportes de hoje começa com o primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino. O Avaí Kinderman enfrentou o Corinthians na ressacada. Foi a primeira vez que as equipes se enfrentaram na decisão da competição. O jogo foi movimentado e, apesar dos diversos ataques do time paulista, o placar final do jogo foi de 0-0. As duas equipes voltam a se enfrentar para o segundo jogo da final no próximo dia 6 de dezembro, em São Paulo. Na Série B do Brasileirão, o Avaí venceu o Confiança por 1-0. Com a vitória, o Avaí sobe para o 6º lugar, com 33 pontos na competição. Esse foi o 4º jogo seguido sem derrotas para o Leão. Líder do campeonato, a Chapecoense venceu o Sampaio Corrêa na sexta-feira, no Maranhão. O Verdão do Oeste venceu de virada por 3-1. Com o resultado, o time ampliou a vantagem na liderança, com 10 pontos a mais que o vice-líder, o próprio Sampaio Corrêa. E o Figueirense enfrentou o Cruzeiro no Mineirão. O jogo terminou empatado em 1-1. O Figueira ampliou a sequência sem vitórias para 6 jogos e segue na zona de rebaixamento da competição. Na Superliga Masculina de Vôlei, o APAM Blumenau, único time catarinense na competição, teve sua partida contra o SESI adiada. A Confederação Brasileira de Vôlei anunciou o adiamento do jogo marcado para o último sábado por conta da Covid-19.
4 jogadores do Blumenau testaram positivo para a doença. O acordo feito entre os clubes e a confederação antes do início do campeonato orienta o adiamento caso 4 atletas ou 2 levantadores estiverem contaminados ao mesmo tempo. Ainda não há uma nova data definida para o duelo. Essa é a 6ª partida adiada da Superliga por conta da doença, sendo a primeira no campeonato masculino. No judô, o Brasil foi o grande vencedor do Campeonato Pan-Americano da modalidade. O torneio é importante porque vale 700 pontos para os campeões no ranking que classifica os judocas para a Olimpíada do ano que vem. A delegação brasileira terminou a competição no primeiro lugar geral, com 15 medalhas no total, sendo 5 de ouro, 6 de prata e 4 de bronze. O destaque foi o título na disputa das equipes mistas. O Brasil superou México e Cuba para garantir a medalha de ouro na prova que vai estrear nos próximos Jogos Olímpicos. E o TJ Esportes de hoje vai ficando por aqui. Segunda-feira que vem tem mais notícias do mundo esportivo no TJ UFSC. Tchau, tchau! Obrigado, Marina. Bom, depois de tanta informação, o TJ UFSC chega ao fim. Eu agradeço a sua companhia. O TJ UFSC está de volta amanhã. Tchau, tchau!